Nesta aula, a gente vai conversar sobre o pragmatismo, o realismo e a análise do comportamento. Pragmatismo e realismo são duas formas como a ciência, historicamente, entende o seu lugar na discussão sobre o que é a realidade e também na discussão sobre qual é realmente a ideia do que a ciência é, ou seja, para que a ciência serve. Então, essa discussão sobre o para que a ciência serve vai ser fundamental, tendo como contexto também a discussão sobre a realidade, para a gente entender essa aula. A ideia também é que a gente vai fazer uma apresentação de como a análise do comportamento se vê nessa discussão, já antecipando que a análise do comportamento ela se filia ao pragmatismo, inclusive ela se declara como uma aplicação do pragmatismo dentro da psicologia. Vamos começar apresentando o realismo. O realismo é uma visão de mundo muito antiga. Desde os gregos antigos, nós já temos filósofos e pensadores que apresentam uma perspectiva realista sobre o que é o mundo e sobre o que é o sujeito que vive no mundo e sobre a realidade. Ainda hoje, o realismo, no senso comum, ele é a visão dominante. E em várias correntes psicológicas, a gente também vê uma perspectiva realista de entender o que é a realidade, de entender o que é o sujeito. Então, vamos apresentar quais são as ideias centrais para a gente entender o que é isso que está sendo chamado de realismo. Bem, o realismo é uma concepção de mundo e de sujeito. Então, é uma maneira de entender essa relação, essa díade entre o sujeito e o mundo. E o realismo, ele parte de alguns pressupostos, ele tem algumas afirmações centrais. A primeira afirmação central é a de que existe um mundo real, existe uma realidade. E essa realidade, esse mundo real, ele é físico e objetivo. Né? Se a gente usar uma palavra do senso comum, muito usada, é dizer assim, concreto. Né? Mas a ideia é que ele é físico e objetivo, e ele é distinto do sujeito. Ele é distinto do que a gente chama de subjetividade. Então, o realismo ele afirma que há uma realidade concreta, há uma realidade que é regida pelas leis da física, que ela é precisa, determinada, ela é estável e ela está lá fora e é verificável. Você pode verificar que a realidade está lá fora. Em contraposição a um sujeito que percebe, a um sujeito que compreende, a um sujeito que representa essa realidade que está lá fora. Então, você tem algo que está lá fora, que é o mundo, enquanto o sujeito que percebe, o sujeito que pensa, o sujeito que sente está dentro de nós. De alguma forma, esse sujeito que vê a realidade de fora e assim ele se coloca, de certa forma, para fora dessa realidade, ele está dentro da gente de alguma maneira. Então, você tem o mundo físico, concreto, real, a realidade lá fora, e existiria a percepção dessa realidade, a compreensão dessa realidade. E essa percepção e essa compreensão da realidade seriam as bases do sujeito, que estaria vendo tudo isso acontecer de fora. Uma alegoria que a gente poderia utilizar seria a do filme, novamente. Né? Vamos usar o filme novamente, só que dessa vez a realidade seria um filme e o espectador ele não está no filme, mas ele assiste o filme. O filme pode até ser a respeito do espectador, mas ele está sendo algo que acompanha essa realidade com um certo distanciamento. Vamos resumir essas ideias dentro desses desenhos que eu coloquei aqui. Do lado esquerdo, a gente tem um desenho que representaria a ideia de um sujeito que está dentro da gente, que está dentro do nosso corpo, de alguma forma. Seja uma forma fisiológica, ou seja uma forma metafísica, psíquica, mas teria alguma coisa dentro da gente que seria a gente. Né? Então, desse lado da figura, nós teríamos os nossos pensamentos, nós temos um sujeito que ele é subjetivo, temos também uma concepção de mundo que é representada, temos a ideia de um eu mental, de alguma forma tem algo dentro da gente que é a gente mesmo, e é um mundo que é regido por leis psicológicas.
Do lado direito, a gente teria o mundo físico, digamos assim, que aí é a realidade, uma realidade objetiva, uma realidade que pode ser observada. No caso, a gente teria o nosso corpo físico como também fazendo parte dessa realidade, ou seja, esse aspecto de nós, que seria o corpo físico, e a sua fisiologia e a sua anatomia fariam parte desse mundo físico e não do mundo psicológico. E esse mundo físico, esse mundo da realidade, o mundo real, seria regido pelas leis da física. Então, de um lado, a gente tem o sujeito e, de outro lado, a gente tem a realidade. O ponto importante que a gente vai começar a conversar aqui é que, para o sujeito entender a realidade, para o sujeito poder, de alguma forma, compreender a realidade, ele precisa da percepção dentro do modelo realista. Eu só consigo saber do que se há, saber do que está se passando ao meu redor no mundo real, se for através da percepção. E aqui tem um ponto importante. Você tem o mundo real, você tem o sujeito, e o sujeito ele entra em contato com o que ele sente, ele entra em contato com o que ele percebe, para poder ter informações, conhecimento a respeito da realidade. Vejam que o contato do sujeito psicológico com a realidade objetiva, palpável, não é um contato direto. É um contato que ele é mediado. É um contato que ele é filtrado pela percepção. De maneira tal que, se a gente parar para pensar um pouquinho, dentro do modelo realista, o sujeito, o ser humano, ele não entra em contato com a realidade de forma direta. Mais radical ainda, ele não entra em contato com a realidade. Ele entra em contato com a percepção que ele tem da realidade. Ele entra em contato com as representações perceptivas, com as sensações, com os sinais perceptivos psicológicos que ele tem da realidade. Então, no modelo realista, o sujeito não entra em contato com a realidade. Ele entra em contato com a percepção que ele tem da realidade. O acesso do sujeito à realidade é sempre mediado dentro desse modelo. O sujeito, por exemplo, ele não pegaria numa caneta, ele não pega num copo. Quem faz isso é o corpo físico. O sujeito ele tem acesso à sensação tátil da caneta, à sensação tátil do copo. O sujeito, no modelo realista, ele não está vendo o mundo, ele está percebendo o que ele vê do mundo. Ele está aplicando uma compreensão, a percepção visual, auditiva, ou tátil que ele tem do mundo. Ele não entra em contato com o mundo de forma direta. O sujeito no realismo, de certa forma, ele está preso dentro da própria cabeça, dentro da seu mundo psíquico. Ele vive dentro do seu mundo psicológico, ele não entra em contato de forma alguma com o mundo real, apenas com as percepções que ele tem do mundo real. Partindo da ideia de que há uma realidade e de que há um sujeito, você acaba separando os dois mais ainda, ao afirmar que o sujeito não entra em contato com a realidade, ele entra em contato apenas com a percepção. E seguindo essa linha de raciocínio de que o sujeito entra em contato apenas com a sua percepção, olha o que o Baum falou sobre isso. Em outras palavras, uma vez que não temos contato direto com o mundo real, mas apenas com nossas percepções dele, então não temos nenhuma razão lógica para acreditar que o mundo realmente exista. Essa ideia ela é chamada de idealismo. É a ideia de que você não tem como ter certeza da realidade porque a gente nunca entra em contato com a realidade. A gente só entra em contato com percepções. Então, quem não me garante que a existência seja apenas um conjunto de percepções? Essa ideia, né, que decorre do realismo, ela vem como uma consequência lógica do realismo, é chamada de idealismo. É a ideia de que só podemos ter algum tipo de certeza do mundo psicológico, do mundo psíquico, de tal maneira que o real mesmo não seria o mundo objetivo e físico lá fora.
o real mesmo, a única coisa que a gente poderia ter uma certa garantia seria o mundo psíquico. Outra característica do realismo é que, na perspectiva realista, as entidades teóricas elas existem de forma autônoma. Assim, elas são descobertas e figuram como constituintes teóricos das explicações científicas, de acordo com Silva, né? O que é isso? Vou explicar de outra forma. Um realista, ele entende que quando ele faz uma pesquisa, ele está descobrindo algo que já estava na realidade. Então, aquilo já estava lá, ele foi lá e achou. Algo já estava posto no universo, na natureza, ou mesmo no próprio sujeito quando objeto de estudo. O pesquisador foi lá e olha, gente, olha o que eu descobri que estava lá, olha o que eu achei aqui. Então, ele faz descobertas de eventos, processos, fenômenos e entidades que já estão lá. E uma vez que aquilo estava lá, independente do pesquisador, aquelas entidades teóricas elas são autônomas, ou seja, elas existem independente de existir uma ciência, uma psicologia, uma filosofia, uma sociologia. Aquilo existe independente de qualquer campo teórico, já está lá posto. O pesquisador foi apenas alguém que descobriu. E aí Silva continua. Um bom exemplo disto se encontra na mecânica newtoniana, onde as definições das entidades teóricas ali presentes tornam claro o caráter independente destas entidades com relação à teoria que está veiculando-as, ou seja, o fato descoberto pelo pesquisador realista é entendido como sendo algo independente da teoria. Aquilo existe à parte da teoria. Aquilo está no real, aquilo é objetivo, independente do que o cientista fale, do que o pesquisador da psicologia fale a respeito daquele evento que está lá na natureza. Por isso que essa ideia de que o pesquisador faz descobertas não é uma ideia tão simples. Quando o pesquisador disse, eu fiz uma descoberta, eu descobri tal fenômeno psicológico, eu descobri tal entidade psicológica dentro das pessoas, ele está querendo dizer que aquelas entidades que ele descobriu, aquele processo psicológico que ele descobriu, é maior do que a própria pesquisa, é maior do que a própria teoria que está sendo usada para falar sobre aquilo. Aquilo é algo que está pronto na natureza, já está posto na natureza, e o cientista apenas encontrou algo que já estava lá, de maneira que ele é apenas alguém que achou. Ele não é alguém que construiu aquele conhecimento, que moldou aquele conhecimento. Ele é alguém apenas que deu palavras para algo que já estava posto na natureza. O modelo realista de ciência, ou mesmo o modelo realista de conhecimento, ele tem dois grandes problemas. O primeiro problema, como a gente já comentou, é que se a gente segue a linha de raciocínio do realismo, a gente acaba questionando a existência da própria realidade, que é o conceito central do realismo, né? Quando você começa a dizer, olha, eu não entro em contato direto com a realidade, eu entro em contato com o que eu percebo, com o que eu represento psicologicamente da realidade, eu estou colocando em xeque, em dúvida, em questionamento, a base do realismo, que é a afirmação de que sim, existe uma realidade. Então, o realismo tem essa fragilidade. Um outro problema do realismo é que ele fracassa o tempo todo. O que é que eu quero dizer com ele fracassa constantemente, fracassa o tempo todo? O realismo afirma que o pesquisador ele encontra coisas que já estão na realidade. Ok. O problema, e aí vem o fracasso, é que de um determinado tempo, e a ciência consegue, e vem fazendo isso historicamente, a ciência consegue demonstrar que aquilo não era daquele jeito, que aquele evento que era tido como real não é real. As coisas mudam muito facilmente na história do pensamento científico, de maneira que cada vez que um teórico, um pensador, um cientista realista diz eu encontrei tal coisa e essa coisa já fazia parte da realidade, independente da minha teoria, dado um tempo, dado novas pesquisas,
vem alguém, vem uma nova linha de pesquisa e derruba aquela afirmação. Ou seja, a ciência realista ela é fadada ao fracasso, porque vem alguém depois e diz, olha, aquilo que tu disse que existia na realidade, olha, a gente derrubou aquilo ali, a gente conseguiu falsear, a gente conseguiu refutar. Então, o que tu falou que fazia parte da realidade não faz. E isso é tão comum na ciência, tão comum, que diversos filósofos da ciência e cientistas começaram a questionar um modelo realista de produção de conhecimento. Começaram a dizer, olha, o realismo está o tempo todo fracassando. O realismo também, ele leva a uma concepção muito subjetivista, psicologizante, de que o ser humano vive dentro de uma bolha de representação psicológica, dentro de uma bolha de percepções, né? Então, o realismo não está dando certo, a gente precisa de algo alternativo. Foi dessa busca por algo alternativo que surgiu o pragmatismo, que é o que a gente vai começar a explicar agora. E para a gente começar a falar um pouquinho das ideias centrais e do que é o pragmatismo, a primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar o conceito de verdade do conceito de validade. O realismo ele trabalha com a ideia de verdade, algo que realmente existe, algo que realmente define o sujeito, ou algo que de verdade está lá dentro da cabeça da pessoa, né? Aí é o conceito de verdade. A verdade seria algo que é válido por si própria. A verdade é algo que se manifesta como real, como concreto, como algo que você não tem como duvidar daquilo ou questionar daquilo. Você pode até tentar duvidar daquilo, mas você vai fracassar. Então, a verdade é algo que a gente pode até questionar, mas a gente fracassa, porque aquilo faz parte da realidade. Então, para um realista, verdade é algo que é real. Verdadeiro é algo que realmente faz parte do sujeito, que realmente faz parte da natureza. E validade? Para falar de validade, vamos falar um pouquinho de esporte, vamos falar de futebol. Quando a gente começa a aprender a jogar futebol, a gente aprende algumas regras. A gente aprende, por exemplo, que quando você, de forma geral no futebol, consegue acertar a bola, tem as exceções, mas quando você consegue acertar a bola dentro do gol do time adversário, você fez um ponto. E isso é uma coisa boa. E quem foi que disse que a realidade funciona assim? Ninguém, foi um acordo de cavalheiros, né? Um grupo de pessoas dizer assim, olha, vamos fazer de conta, vamos fazer aqui um contrato social, digamos assim, de que bola na rede do time adversário vale um ponto. E isso não existia antes da teoria. Isso não fazia parte da realidade. Isso não existia antes de ser o quê? Ser inventado. Então, algo que é válido é uma invenção que as pessoas topam agir dentro daquilo que é válido. Topam seguir aquela estrutura de texto, aquele discurso como sendo ok. Nós topamos viver nossa vida partindo do pressuposto de que isso está coerente, de que isso é interessante para nós. Então, um grupo de pessoas se organizou e acordaram, decidiram, que bola na rede do time adversário está valendo, é válido, vale um ponto, estamos de acordo. Aquilo não existia antes, passou a existir depois da convenção social, do discurso do texto ter sido montado e inventado. Então, é uma invenção social. Então, a validade, algo que é válido, é algo que foi socialmente inventado. É uma construção que as pessoas topam seguir aquilo que foi inventado. Enquanto que a verdade é algo real, é algo que faz parte da natureza, independente da teoria, independente da construção social que foi feito a respeito daquilo. Em oposição ao realismo, o pragmatismo, então, ele vai afirmar que o conhecimento científico não é um conhecimento verdadeiro e que a ciência não busca verdades e não deve buscar verdades, mas que a ciência deve procurar produzir um conhecimento válido, válido dentro de certas regras. Então, a ciência não mostra como a realidade é,
A ciência não deveria buscar o que é a verdade do sujeito, a verdade da natureza. A ciência deveria produzir um conhecimento válido. Nos próximos slides, vamos falar sobre quais são as regras que definem para o pragmatismo o que é e o que não é um conhecimento válido. O pragmatismo ele vai adotar dois conceitos, duas ideias centrais para dizer o que é um conhecimento que vale e um conhecimento que não vale. O primeiro princípio, que vai julgar a validade do conhecimento para o pragmatismo, é que um conhecimento ele deve ser capaz de organizar a experiência de uma maneira que torne aquele corpo teórico, aquele campo de estudo, aquela literatura sobre uma determinada área de investigação científica mais coerente. Quando a gente tem um conhecimento que ele consegue organizar os conhecimentos ao seu redor, consegue organizar os dados existentes, consegue organizar as pesquisas e o que elas produziram de informação de uma maneira de que aquela área de conhecimento se torna um sistema explicativo do sujeito, da natureza, mais coerente, então aquela afirmação ela é mais válida do que outras afirmações. Aquele conjunto de ideias é mais válido do que outros conjuntos de ideias. Um segundo critério, e aí é um dos mais importantes e é o que dá a cara do pragmatismo, é a ideia de intervenção efetiva. O que é isso? Um pragmático, ele entende que um conhecimento ele é válido quando, além de dar coerência a todo o sistema explicativo, organizando a experiência de maneira que fique tudo tão arrumadinho que você vê coerência ali naquela maneira de explicar o seu objeto de estudo, você também vai ter, a partir daquele conhecimento, intervenção efetiva. Como assim intervenção efetiva? O pesquisador, o teórico, pragmático, a partir daquela nova ideia, nova afirmação, nova conclusão de pesquisa, ele vai conseguir resolver problemas que antes não se conseguia resolver ou, pelo menos, não se conseguia resolver tão bem. Problemas, e quando eu falo problemas, não são problemas assim, o pneu do meu carro furou, como é que eu troco o pneu do carro? Não é esse tipo de problema que eu estou falando. É problema de pesquisa, problemas de pesquisa. Seja uma pesquisa teórica, seja uma pesquisa de laboratório, no sentido clássico da pesquisa científica, ou seja uma pesquisa aplicada de campo. Então, quando a gente tem um conhecimento que ele possibilita intervir resolvendo problemas na teoria, resolvendo problemas na pesquisa, resolvendo problemas no trabalho de campo, esse conhecimento vai ser considerado válido para um pragmático. Então, vejam, o critério para o pragmático de um bom conhecimento não é o quão verdadeiro ele é, não é o quão ele revela de uma realidade, mas o quão ele permite ao ser humano intervir em problemas teóricos, problemas de pesquisa e problemas de intervenção no campo. Eu vou falar agora de mais algumas características do modo de pensar pragmático. O pragmatismo ele é considerado um modelo de pensamento antifundacionalista. O que é que isso significa? Significa que existe uma recusa às ideias tradicionais de certeza, realidade e verdade. Bem, como a gente falou, uma vez que o pragmático ele rejeita a ideia de verdade e ele não liga muito para a realidade, então esses outros conceitos aqui eles se tornam desnecessários dentro do pragmatismo, inclusive porque o pragmático ele se preocupa com validade, ele se preocupa com o que a comunidade científica adota de critério para dizer o que vai ser usado e o que não vai ser usado como conhecimento. E não se a comunidade científica revela ou não revela a verdade sobre a realidade. Outra característica é chamada de consequencialismo ou instrumentalismo. É a ideia de que as teorias elas não são uma revelação da realidade, elas não mostram qual é a verdade sobre o sujeito humano ou a verdade sobre a natureza. As teorias elas são construções de linguagem, são ferramentas de linguagem. E como uma ferramenta,
a gente pode dizer que, olha, essa ferramenta aqui resolve melhor o meu problema do que aquela outra ferramenta, sem entrar na discussão de qual das duas ferramentas realmente revela qual é a verdade do sujeito, revela o que os seres humanos realmente são. Se teorias são ferramentas, elas não são revelações da verdade do sujeito, principalmente na psicologia. Elas são algo que, se a gente for falar na perspectiva pragmática, podem ter a sua própria coerência e também possibilitar uma resolução de problemas na teoria, na pesquisa e no campo superior a outra ferramenta teórica conceitual. Então, o pragmático ele não quer buscar qual é a verdade do sujeito. Ele quer entender como a gente organiza a explicação do sujeito de uma maneira mais coerente e de maneira que a gente resolva problemas, novamente, na teoria, na pesquisa e no campo, de uma forma mais efetiva. Ou seja, a perspectiva consequencialista de conhecimento entende que o conhecimento ele não chega num fim. Ele não precisa chegar num fim, ele não precisa chegar numa verdade final. Né? Não há, segundo William James, não existem respostas capazes de fazer cessar a investigação. Não há uma verdade final a ser atingida. O que a gente precisa atingir é o que é que a gente pode fazer de melhor para resolver problemas de forma coerente na teoria, na pesquisa e no campo. Vamos falar um pouquinho de história da psicologia, né? Como é que foi que o pragmatismo surgiu? Ele surgiu em 1871, em Cambridge, nos Estados Unidos, e foi o resultado de um grupo de estudo que se chamava Clube Metafísico, composto por físicos, filósofos e também psicólogos. Inclusive, o pragmatismo ele foi principalmente constituído por psicólogos dentro da filosofia da ciência. E este nome, né, desse grupo de estudo, chamado Clube Metafísico, este nome foi escolhido com propósitos irônicos e provocativos. A ironia contida no nome deste grupo porque se reunia justamente com o propósito de se opor à metafísica tradicional. Esse grupo de pensadores da filosofia, da física e da psicologia, eles se reuniram com um objetivo, com um propósito de questionar a metafísica e de questionar o realismo. Eles sabiam dos problemas do realismo, sabiam dos problemas da metafísica tradicional e disseram assim, olha, vamos resolver isso aqui, vamos encontrar uma alternativa a esses referenciais de conhecimento da ciência que a gente está vendo que não está dando certo. E foi da reunião dessas pessoas e das ideias e dos encontros entre eles que surgiram as bases do pensamento pragmático. Neste slide, eu coloquei para vocês as fotos, né, dos principais expoentes do pensamento pragmático do começo do século XX. Então, na ordem que estão os nomes aqui, eu coloquei as fotos para vocês conhecerem os rostos deles. Né, o primeiro é o Peirce, em seguida vem o James, depois o Dewey, em seguida o Schiller e, por último, o Mead. Todos eles tiveram uma importância significativa na estruturação do pragmatismo, inclusive do pragmatismo dentro da psicologia. Não cabe aqui a gente falar de todos os pensadores do pragmatismo, mas pelo menos vamos falar de alguns poucos. O Peirce foi o principal deles. Ele é considerado o cara que deu o pontapé inicial, ele é considerado o fundador do pragmatismo. O Peirce ele era um filósofo, formado em física, formado em matemática e também formado em química. Além disso tudo, ele tem contribuições importantes diretamente para a psicologia e também diretamente para a pedagogia. Ele entendia que o pragmatismo ele era uma forma de você resolver problemas filosóficos. Como assim? A ideia dele era o seguinte, você tem duas afirmações filosóficas. E do ponto de vista heurístico, ou do ponto de vista de construção e lógica dos argumentos dessas duas ideias filosóficas, a gente tem um empate técnico. Então ele entendia que o pragmatismo era uma forma de resolver um empate técnico entre duas concepções filosóficas a respeito de alguma coisa. Aquela que tivesse o maior impacto, o maior poder de transformação do mundo, o maior poder de transformação da natureza, quando aplicada, deveria ser, digamos assim, a vencedora da disputa.
Então, ele entendia que o pragmatismo era uma forma de resolver empates entre duas ideias, dois argumentos filosóficos. O que o Peirce queria também com o pragmatismo era discutir como a gente conhece algo como válido, de que forma a gente valida o conhecimento. Lembrem-se, a ideia do pragmatismo não é revelar verdades, mas é mostrar o que é que torna um conhecimento válido ou não. No caso do Peirce, ele tinha o interesse de entender como um conhecimento de forma geral se tornava válido ou não. E isso, indo para o pragmatismo, se especificou na questão da ciência, como a ciência torna um conhecimento válido para ela ou não. Vamos falar agora de William James. William James foi considerado o criador da psicologia americana porque ele foi o primeiro a dar um curso de psicologia nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a dar uma aula de psicologia dentro do território dos Estados Unidos. Ele era formado em filosofia e ele também era psicólogo. Eu coloquei aqui para vocês também, só por curiosidade, uma foto de quando William James veio visitar o Brasil. Essa foto que ele está de chapéu. Ele está com um estilo bem diferente, né? Ele visitou a Amazônia quando ele foi fazer uma exploração para mapear novas espécies. Isso em meados do século XIX. Segundo James, o pragmatismo seria um método para descobrir um conhecimento que pode ser considerado um conhecimento aceito, né? A ideia de validade. James também ele é agnóstico em relação à existência de uma realidade independente do sujeito. Ele não se preocupava com o conceito de realidade, ele desqualificava essa discussão sobre o que é a realidade. E ele entendia que, uma vez que a gente só entende as coisas que estão ao nosso redor pela experiência e pelo conhecimento, então não faz sentido discutir se tem alguma coisa para além da experiência e para além do conhecimento, que seria a realidade. É muito comum quando a gente vai começar a conversar sobre pragmatismo com pessoas leigas em filosofia da ciência, que surge uma questão mais ou menos assim, então o pragmatismo é você usar qualquer ideia, qualquer teoria que resolva algum abacaxi, algum problema que você está passando. Bem, não é assim. Porque o pragmatismo ele tem como um dos seus princípios a ideia de coerência. Então não dá para você juntar qualquer coisa com qualquer coisa para resolver um problema. Essa forma de pensamento de que está tudo bem a gente juntar ideias contraditórias, ideias paradoxais, desde que a gente resolva o nosso problema, é chamada de utilitarismo. E muita gente confunde o utilitarismo com o pragmatismo. O utilitarismo, ele afirma que, olha, se você consegue resolver o teu problema juntando uma coisa que não tem nada a ver com outra que não tem nada a ver, tá de boa. Tá tranquilo, você resolveu o seu problema, o que importa é você resolver o seu problema e ponto. Então pode misturar ideias paradoxais e contraditórias que está tudo bem. Pragmatismo não. O pragmatismo, ele quer construir uma ciência, o pragmatismo ele quer construir campos de conhecimento que possuam uma unidade ali dentro daquela forma de pensar. Por isso que ele preza o conceito de coerência. Então, o pragmatismo, ele tenta sim resolver problemas, mas de forma que você aumente, de que você melhore a coerência de um determinado campo teórico. A análise do comportamento, ela se considera uma concepção pragmática de ciência, só que aplicada diretamente à psicologia. Vejam essa citação do Skinner que eu coloquei aqui. O critério último para a boa qualidade de um conceito não depende de duas pessoas concordarem, mas se o cientista que usa o conceito pode operar com sucesso sobre o seu material. Vejam que o Skinner está colocando aqui que o critério de uma boa qualidade para uma ideia é o quão ela consegue operar, transformar, modificar o material. Isso é uma ideia bastante pragmática. A análise do comportamento ela também não tem a pretensão de mostrar o que realmente o ser humano é, como realmente as pessoas são. A ideia é produzir uma ciência capaz de apresentar ideias válidas perante os valores da sua própria comunidade. Novamente, isso se enquadra como pragmatismo. Então, a análise do comportamento ela não entende que aquilo que ela afirma é real.
é concreto. Se a gente lembrar lá de subjetividade, logo na segunda aula, a gente conversou que comportamento não é uma coisa verdadeira. Comportamento não é algo palpável. O comportamento é uma ferramenta conceitual. Então, a análise do comportamento entende que as suas ideias não são a revelação da realidade do sujeito. Não são algo que de verdade tem dentro da cabeça das pessoas, concretamente. A análise do comportamento não opera dessa forma. Mas entende que os seus construtos teóricos são ferramentas conceituais. E a sua principal ferramenta conceitual, que é o conceito de comportamento, não existe. É apenas uma ferramenta de linguagem que nos permite intervir sobre o sujeito de uma forma que, se a gente não utilizasse essa ferramenta, a gente não teria tanto sucesso na intervenção. Ou seja, a gente usa o conceito de comportamento de forma extremamente pragmática. Não achando que ele existe de verdade, não achando que comportamento é uma coisa real, mas achando que comportamento é uma boa ideia. É um conceito interessante que permite a gente fazer coisas que sem ele a gente não conseguiria fazer, seja na pesquisa, seja na teoria, ou seja no trabalho de campo do analista do comportamento. Gente, terminamos a nossa aula por aqui. Agradeço vocês terem acompanhado até agora, A aula ficou um pouquinho longa, e eu peço que qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer ponto de debate, eu acho que vale a pena vocês postarem de forma pública, se puderem, se ficarem um pouco constrangidos, podem fazer de forma privada, sem problema nenhum, mas vamos promover a discussão porque o pragmatismo é um dos pontos centrais para a gente discutir nessa disciplina de História e Epistemologia da Psicologia. Um abraço a todos.